Tá, foi em 2024 que tu publicasse o livro, né? Foi no final do ano passado. Eu me lembro disso. Eu comecei a ler o PDF e agora, quando subir lá para Little Boats, né, nossa querida Canoinhas, vou ganhar um autografado, né? Com certeza. Igual o seu, que você me deu autografado também. Isso, beleza, velho, beleza. Conhecimento precisa ser trocado, senão isso aí. Morre na pessoa e não dá sequência, né? Então, além das ideias que nós trocamos aqui no final de semana, né, com o prazer de receber o Reinaldo aqui no SC Think Tank, nós vamos trocar livro. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina, tanque de pensamento, é Santa Catarina na veia. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo de Little Boats, a nossa querida Canoinhas, o professor, doutor Reinaldo Knorek, um grande amigo, que tenho muita satisfação de receber e que diz que daqui a 2 semanas já vai estar de volta, né? Com certeza, para um paraíso desse aqui, não tem como não retornar, né? É que tem uma lagoa azul ali, grandona, né? Dá para criar bastante mareco. Pato, mareco. E comer com repolho roxo, né? Repolho roxo. Não, então, muito bacana isso. E o Reinaldo tinha já lançado ano passado, lançasse em PDF o livro? Em PDF e impresso. Tá, primeiro foi em PDF, né? Claro. Eu cheguei a começar a ler o PDF e no final do ano o Reinaldo imprimiu o livro chamado Desenvolvimento Comunitário, que fala sobre a nucleação de escolas rurais. Então, a editora aqui é Acervos. Acervos é da onde, Reinaldo? Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Passo Fundo. Então tá bom, eu tenho o prazer de receber o Reinaldo. E, Reinaldo, fala um pouco sobre a experiência do teu livro. Bom, as pessoas que acompanham, então, toda essa discussão que o Walter já vem também há anos apresentando para os amigos no canal do YouTube, né? O Think Tank, né? Discussões e sobre o desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento de Santa Catarina. E quem já vem acompanhando você há tempo consegue entender um pouquinho toda essa importância do que é Santa Catarina para o Brasil, para o mundo, e com as coisas que você traz, com as informações, com os dados, a gente consegue, então, entender num grau mais elevado o que é essa Santa Catarina no seu desenvolvimento, no seu crescimento econômico, social, ambiental. E isso aqui também é sobre Santa Catarina? Isso aqui também é Santa Catarina, porque esse aqui é um livro, então, que é de um segundo pós-doutorado que eu fiz na Unicentro, no município de Irati, Guarapuava, que é um programa de doutorado. Doutorado em desenvolvimento, né? Comunitário. E aí, terra do Santo Fole. Irati, com certeza. Então, na Unicentro, hoje eu sou professor sênior lá dentro do programa, tem umas disciplinas e orientações lá. E aí, como o resultado do trabalho, então, do pós-doutorado, foi, então, esses estudos que eu regionalizei ele, eu aloquei ele no território em Santa Catarina, porque eu moro em Canoinhas, e aproveitei, então, a ideia das escolas rurais de Canoinhas para tentar entender, então, como que a nucleação, o processo de nucleação das escolas rurais afetou diretamente o desenvolvimento comunitário. Do ponto de vista positivo, né? Com a nucleação no meio rural afetou positivamente. E depois governos vêm e tiram aquelas escolas de lá. Isso, né? então a ideia era querer discutir o que afetou no seu desenvolvimento da comunidade. Porque até eu coloco aqui no livro que ganhos pedagógicos são altíssimos, ganhos econômicos, ganhos de estrutura das secretarias, muito bom. Mas para a comunidade, a sensação que ficou pelas entrevistas, pela coleta de dados, que a comunidade pode até chegar à morte dela, porque ela perdeu o ponto de referência, que é a escola, que era um ponto de referência onde eles se encontravam desde para as reuniões dominicais, rezas, festividades, tipo assim... Além de efetivamente os pais participarem da educação dos filhos na escola, né? As festas do Dia de Pais, Mães, Páscoa, Natal,
festas juninas que eles faziam, então a maneira de reformar a escola, tudo isso sumiu tudo da comunidade. E o que sobrou? Até eu coloquei na capa aqui do livro algumas fotos, na verdade, todas as 23 escolas que foram nucleadas no município de Canoinhas, estão todas as fotos fotografadas. E o que aconteceu? Algumas dessas escolas viraram posto de saúde, outras viraram casa de velório. Então, o que era vivo? Uma escola viva numa comunidade, que mantinha a comunidade, que eles se conheciam, que eles se entendiam, aquilo virou agora encontro para velório. Então, vem aquela sensação de morte na escola, né? Outras foram usadas para centros de saúde, que no início até funcionaram, hoje não tem mais médico, e aquelas coisas que não se sustenta, né? Reinaldo, tu falou um negócio muito importante, tu usou a expressão morte, a morte de uma comunidade do ponto de vista antropológico, né, do dia a dia. Realmente, isso foi uma decisão, digamos assim, não impensada, mas com prejuízo para o próprio senso de comunidade, né? Então é isso mesmo. O que eu identifiquei nessa pesquisa? Justamente o sentimento, a sensação de morte daquela comunidade. E aí eu pensei o livro da seguinte maneira, eu dividi ele até em 4 capítulos. Um capítulo eu trabalho toda a concepção do que é a comunidade e desenvolvimento comunitário. Desde da ideia de Aristóteles, Platão, eles vão dizer a comunidade, ela nasce, a cidade vai nascer de uma pequena comunidade, vai se desenvolver, os núcleos vão se formando e vão se criando esses laços aí. Depois eu venho para as concepções de políticas públicas educacionais. Então, tudo como que foi montado esse processo de nucleação. Quando que foi montado a nucleação das escolas rurais? Quando que isso aconteceu? Que governo? 70. Nos anos 70. Nos anos 70. Ainda regime militar. Vai se fundamentando um pouco nos anos 80 e a partir de basicamente de 92 a 98 que foram colocados em práticas, então, esse processo de nucleação. O que é o processo de nucleação? Se escolhe uma escola talvez assim melhor localizada, melhor estruturada, fecha-se todas as outras e aí vem entra o transporte coletivo da escolar e os ônibus vão buscando essas crianças em torno de 20 quilômetros até. Então o fechamento foi uma questão de custos. Custos, falta de na área pedagógica, por exemplo, assim, a escola, por exemplo, a escola rural, aquela escola muito seriadas, o professor tinha que fazer a merenda escolar, dar aula para a primeira, segunda, terceira e quarta série, não tinha educação física, não tinha ciências especializadas, o professor entendia tudo, ele tinha que dar conta de tudo o que acontecia na escola, né? E então esse ganho pedagógico é fundamental, ninguém está negando isso, porque vai ter professores formados, só que antes o que acontecia? O professor, ele era da comunidade, ele era do local, ele vivia aquela situação do desenvolvimento daquela comunidade. Hoje, essas escolas nucleares, os professores são da cidade. Certo. Então, tem um conflito entre o rural e o urbano. A vida de quem mora na cidade, que vai todo dia para dar aula naquela escola e retornar, é diferente daquele professor que estava ali, que era, naquele lugar, né? Então, isso então, essas perdas, né, que ocorreram assim, né? Isso foi uma decisão governamental federal. Foi da União. Vem de projetos do BIR, são vários fatores, várias políticas públicas que foram sendo implementadas a partir disso aí. Aí eu venho para um processo histórico dessa nucleação das escolas rurais e pego o município de Canoinhas como centro dessa pesquisa e analiso todo esse processo do que aconteceu. Então, basicamente, se fundamentou muito a partir de 89, 90, 91, já era do governo do Orlando Krauter, aí que foram fechadas essas escolas. Começo da década de 90. De 90. E aí houve outras leis que daí foram criados conselhos municipais de educação. Hoje não se fecha nenhuma escola que se não passar pelo conselho e o aval da comunidade. Então, política é ensaio e erro, né? Para ajustar isso, porque só para você ter uma ideia, foram mais de 52 mil escolas rurais fechadas no Brasil. São 52 mil comunidades que quantas tiveram sua morte como comunidade
êxodo rural acelerou. Tem umas narrativas que eu usei o método episódico. O método episódico é você gravar a fala das pessoas da comunidade e transcrever. Então, teve pessoas aqui que falaram assim, na narrativa que está no livro, olha, nós não vimos mais crianças correndo na nossa comunidade. Não tem mais barulho de criança. Por quê? Porque eles saem 6 da manhã, 6:30 da manhã, vão a 20 quilômetros e voltam às 3, às 5 da tarde. O dia todo sem criança. Essas crianças, às vezes, ajudavam a família, que são todos agricultores, a ver na produção do fumo, das atividades da propriedade. Não ajudam mais. Então, a falta desse barulho da criança, dela correndo... Entristece a comunidade. Entristeceu a comunidade. E ele sente, então, um saudosismo pela falta da escola. Então, Reinaldo, o negócio é o seguinte, eu há muitos anos, em sala de aula, muitas vezes eu disse isso, e aí continuo afirmando isso sempre que é circunstancialmente conveniente, que o que salva o Brasil é a mentalidade, a cultura do homem do interior, né? do homem da agricultura, do homem dos municípios pequenos, daquela velha moral tradicional que, falando em hábitos, costumes, né, em regras, a gente deve muito, até porque a nossa origem também, né, mais ou menos longínqua, também vem do interior, da cidade pequena, do ambiente rural, e quando tu escreves aí no teu livro e tu contas o drama comunitário que isso representou, isso me faz lembrar dessa afirmação que eu fiz muitas vezes, que o homem do interior é importantíssimo do ponto de vista da antropologia cultural de todo o país, né? Quando você vai no âmago da sociedade, lá na comunidade, lá, até eu cito o Bauman aqui, se você ter uma ideia, o Bauman vai dizer assim, essa palavra comunidade tem um significado, algumas delas, porém, guardam sensações. A palavra comunidade é uma delas. Ela sugere uma coisa boa e que quer que a comunidade signifique que é bom ter uma comunidade, estar numa comunidade. Quando não tem mais esse vínculo, por exemplo, tem narrativas aqui, episódicas, que as pessoas dizem assim, olha, nós conhecíamos todas as crianças, todos os filhos de quem era. Hoje passam adolescentes, jovens, crianças, a gente não sabe de quem é mais. Porque a comunidade ela não se reúne, porque ela não discute, porque, por exemplo, uma perda que alguns falaram assim, olha, na escola tinha uma urna que era nos períodos de votação das eleições, não tem mais, porque a escola não existe mais. A escola está caída, ela virou sucata. Né? E o que aconteceu também no processo de nucleação? Tudo que a escola produziu, documentos, relatos, as crianças que passaram por essa escola, essa documentação foi toda para a escola nucleadas ou para a prefeitura e se perdeu esse material. Se perdeu a história dessa cultura, desse desenvolvimento antropológico, de estar ali, de viver essa comunidade, de estar na comunidade. Então é isso que eu trabalho nessa ideia. O que a comunidade perdeu sem a escola. Então é algo irreparável, não tem como voltar mais, porque o processo foi instalado. Ainda bem que conseguiram bloquear um pouco isso, né, para não deixar que continuasse mais, senão chegaria a mais de 100 mil. Então, Reinaldo, o drama que tu relatas, que tu analisas no teu livro, ele já é importantíssimo do ponto de vista da antropologia cultural, né? Porque senso de comunidade não é só algo que é mais do que um fato real, é tão importante que é um conceito. Comunidade é um conceito. Tu acabaste de ler o Bauman, né? Falando sobre a importância da comunidade. E quando tu falas de relatos de pessoas que dizem agora nós não temos mais o barulho das crianças, isso nos leva também a uma questão de saúde mental, né, Reinaldo? Isso é um negócio muito mais importante do que se pode imaginar. Né? Ela afetou as pessoas que passaram por esse processo. Porque, como a narrativa de alguns entrevistados aqui, que não tem mais a criança correndo em torno daquelas ruas, das escolas, o campinho de futebol não está mais. Isso
é sentimento de morte mesmo. Claro. E a escolinha vira no centro de velório. Pior ainda, então, aquela sensação... Aí é a morte literal, né? E ocorreu nas comunidades, então eles não se conhecem mais, porque daí o ônibus passa, já não sabe de onde mais vem, não para mais ali. O ponto de referência, quando eles dizem, olha, vai na minha propriedade, passa a escolinha 2 ou 3 encruzilhadas para cima, ou seguir à esquerda ou à direita, vai me encontrar lá. Não tem mais esse ponto de referência. Tem o que? Uma construção caindo aos pedaços, ou um centro de velório que fizeram lá e que não tem mais vida. Então, esse senso de comunidade morreu junto. Né? Então, essa foi a ideia dessa ideia do livro. Investigar o que é essa perda do convívio social, cultural, econômico, as coisas que se discutiam das festividades durante o ano, do planejamento, da melhoria da própria escola, que as pessoas se motivavam a frequentar aquela escolinha, não tem mais, né? E também nas narrativas eles comentam assim, muitos foram forçados pela Secretaria de Educação dos municípios, foram convencidos de uma maneira bem assim, cruel. Chegaram no final de algumas reuniões, isso vai ser fechado e pronto. Porque não vai ter professor, não tem merenda, não tem mais nada. Né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, tem 4 escolas ainda no município de Canoinhas que são muito seriadas. Tem 4 escolas lá. Todas elas no interior, né? Do interior, lá da Serra das Mortes e para frente. Só para você ter outra ideia, do centro de Canoinhas até essa localidade que estou falando, dá até 96 quilômetros. Município grande, hein? Extensão do município. Então, o que aconteceu? Eles narraram ideias assim de que não vê mais, não vê criança. Então, quando não se vê criança, não se vê vida, não se vê barulho. E aí tu usou a expressão correta, é a morte da comunidade. Morte da comunidade. É nítido isso, que aparece até nas conclusões aqui de causar isso. Volto a dizer, tem ganhos pedagógicos, econômicos, né? Hoje, nós sabemos até no município de Canoinhas, vários problemas de transporte, das pessoas foram até presas por negociata com empresa de transporte e tudo. As escolas hoje sentem essa falta, que às vezes o ônibus não vai, se choveu não passa, ela bloqueia, porque tem escolas que as crianças são pegas num raio de 20 quilômetros. Então, às vezes tem que sair 1 hora antes, volta 1 hora depois, essas coisas. E tem as escolas que foram nucleadas, daí estão recebendo todo o aporte. Então, por exemplo, lá em Felipe Schmidt, eles têm um observatório, eles têm a horta escolar, tem ginásio de esportes. Se não fosse até a narrativa dos diretores de lá, se não fosse a escola nucleada lá em Felipe Schmidt, a própria comunidade de Felipe Schmidt teria morrido também. Porque muito importante isso. Além de gerar 25 ou 30 empregos lá, as pessoas da comunidade mantêm a escola um ponto de referência, um ponto de vida mesmo, né? Então, excelente, excelente. Eu comecei a ler em PDF e agora, durante o ano, eu vou fazer a leitura física, porque continua sendo mais agradável, né? Até, inclusive, quem quiser o livro em PDF, é só acessar o site da editora Acervos, ACERVUS, e você entra no site ali e baixa gratuitamente o livro lá. Tá aí. Quem tiver interesse, é só baixar o livro lá e ver tudo ele. Essa é uma recomendação aos espectadores qualificados do SC Think Tank. O que me chama a atenção é quando eu comecei a ler o PDF aqui, o Reinaldo ele tem uma formação em administração e depois ele vai para o direito, para depois então estudar o riquíssimo tema do desenvolvimento local regional. Então, que eu percebi logo nas primeiras páginas é o caráter sociológico, antropológico desse livro, que me surpreendeu, porque eu esperava de ter um livro mais técnico, e quando eu comecei a ler, eu percebi esse veio das ciências humanas, que permitem ao leitor
perceber com mais profundidade o drama que tu relatas aí. Inclusive é um livro interdisciplinar, porque o programa de doutorado lá da Unicentro, de Desenvolvimento Comunitário, ele é interdisciplinar. Perfeito. Ele é acadêmico interdisciplinar, então... Tá fazendo propaganda aqui, não vamos cobrar isso da Unicentro, hein? Então, voltando ali à ideia de baixar o livro, a Servos, entra da editora Servos, e o livro em PDF é gratuito, pode baixar lá. Uhum. Esse livro eu começo falando de Aristóteles, uma frase de Aristóteles na Metafísica, que ele diz assim: todo homem por natureza deseja conhecer. Uhum. Então, tem que se conhecer as realidades de uma comunidade dessa forma interdisciplinar, que não se explica com uma ciência só, mas várias ciências para explicar o que ocorreu, o que está acontecendo. E eu termino o livro citando Wittgenstein, que ele vai dizer lá uma frase dele, que já usei em 2, 3 livros meus, isso aqui, sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. Então, na interdisciplinaridade, quando a gente não consegue falar por um único viés, por uma única ciência, eu tenho que se calar se não conseguir o apoio das outras. Uhum. Mas está aí o livro gratuito, quem quiser entender de políticas, as políticas públicas educacionais, Fundeb, como que os professores recebem esse salário, que se discute todo dia aí na mídia, aí, qual que é o valor do salário do professor, mas vem Fundeb para alimentação, para o transporte, para a melhoria da escola. Isso é tudo de política pública do governo federal, que é repassado para os municípios, né? E o município que deve dar respostas e melhorar toda essa parte que tem todos aqueles exames lá para dizer se essa educação está melhorando ou não. Nucleadas tem ganhos, como eu falei, pedagógicos aí e comunitários. Mas a perda mesmo está na comunidade de quem vive lá. É muito simples eu ir para o interior, achar uma paisagem e achar que ali não precisa uma escola, que não precisa a comunidade se desenvolver e o desenvolvimento está no contato do dia a dia, na vivência, nas experiências, nas ajudas um do outro. Inclusive trata-se também de uma experiência de descentralização, né? Porque a tendência do Estado moderno é a centralização, mas é uma tendência que precisa ter freios e contrapesos, né, para você não perder justamente o senso de comunidade e não perder o interior, né, porque quanto mais distribuída demograficamente é uma sociedade, maiores são as possibilidades de desenvolvimento, né? Então, uma série de problemas que existem no meio urbano, no meio rural não existem, né, por causa de valores, de atitudes, de costumes, uma ética do trabalho, para não se estender muito, mas que são valores absolutamente fundamentais para a organização de uma sociedade, né? E aí, tem que dizer aqui, para os espectadores qualificados que não conhecem o Reinaldo, nós temos uma história bacana juntos, porque a gente trabalhou em Canoinhas, naquela boa universidade daquele tempo, né? E trabalhamos na graduação e trabalhamos também no programa de estricto senso em desenvolvimento regional. Quando eu comecei a ler o livro, confesso, me bateu uma saudade de Canoinhas, que aí comecei a falar para a Magra, Magra, eu acho que eu vou comprar um lote aí, mas já vi, era uma coisa assim, né? E aí, mas falando da nossa experiência, cara, a gente virou aquela cidade de cabeça para baixo por algum tempo, né, Reinaldo? Fizemos coisa pra caramba, né? Lembra do Polis em Debate, né? Sim, no programa da rádio que nós tínhamos lá, então... Eu, o Walter, o Sandro, o Bazanella, o Luciano Muraro e o nosso saudoso falecido Eduardo, né? Eduardo Gomes. Então nós pegávamos essas questões da sociedade que estava acontecendo na semana e trazia para a rádio, né? E rendeu muitas discussões com isso. Meu Deus, as pessoas paravam a gente na rua, né? Eu me lembro, ontem te contei, eu tô caminhando, porque com frequência a gente gravava o programa e ele ia ao ar sábado de manhã. Aí estou fazendo Cooper no sábado de manhã lá pela Bela Canoinhas e passa um cara com um carro assim de trabalho e diz assim: ô louco, tu não tinha que estar na rádio essa hora? Fantástico. Foi uma fase muito legal, né? Até inclusive, Walter, a gente está pensando na Rádio Nativa retomar o programa, bem lembrado, para voltar a essas discussões de forma científica que eram professores doutores discutindo a sociedade, a realidade da sociedade, e a gente quer voltar
novamente com essas ideias que a gente usou muito lá para o desenvolvimento e entender o desenvolvimento, principalmente esse desenvolvimento comunitário. Uhum. Então, isso é um aspecto legal que o Reinaldo lembrou, que a rádio comunitária de Canoinhas, Rádio Nativa, convidou o Reinaldo para fazer um programa cujo título parece que será o mesmo, né, Reinaldo? Será a ideia, então, da Polis em Debate que nós propomos. Então, será um programa aos sábados, ao vivo. A partir de março, nós vamos reiniciar essa ideia. Polis em Debate, nós propomos. Então, Polis em Debate, nós propomos, por exemplo, discutir educação. Polis em Debate, nós propomos discutir economia. Polis em Debate, nós propomos discutir reeleições e tudo que acontece de forma científica, menos palpites e mais ciência que a gente quer fazer. Legal. Aquilo foi muito legal e eu sei que, assim, eu digo isso intuitivamente, mas sinceramente, eu não tenho dúvida que o teu programa será muito importante para Canoinhas, para retomar um ambiente de reflexão e discussão politizada, no sentido amplo da palavra, evidentemente, né? Porque discussões sobre a realidade de um município, dentro do município, ou mesmo do país ao qual esse município pertence, são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento cultural de uma sociedade. Eu lembro disso, Reinaldo. Várias pessoas em Canoinhas, na época que a gente tinha o Polis em Debate, diziam para a gente, olha, eu não perco um programa. Tinha gente do Paraná, que ouvia os nossos programas, e até um amicíssimo nosso aqui, o Geraldo Ratashinsky. Esse sobrenome japonês aí são tudo complicado, né? E o cara dizia, a gente se conheceu, e o cara dizia, porra, tu é o cara lá do Polis em Debate, falava com o professor Reinaldo, com o Luciano Moraro, Sandro Bazanella. E eu ouvi várias vezes pessoas parabenizando a gente por fazer um programa educativo, informativo, com análises propositivas. E o teu programa vai repetir isso, e um aviso para Caboclada de Canoinhas e para Polacada, quando eu estiver subindo lá, o Reinaldo vai me convidar também, então a gente vai bater um papo lá. Com certeza, será um prazer recebê-lo no programa, eu creio que vai dar certo esse programa, e as discussões essa. A nossa formação, nossas ideias é discutir desenvolvimento, todas as formas de desenvolvimento, todos os adjetivos que a gente possa colocar no desenvolvimento territorial, comunitário, social, ambiental, o que for necessário discutir do que é esse desenvolvimento e por que é necessário tanta discussão para ver as pessoas se darem bem. Como diz o próprio Aristóteles, né? O cidadão precisa se sentir feliz na cidade dele. Ele precisa entender que a felicidade está ali, ele vai batalhar por aquilo. Então, legal, bacana isso. Então, eu recomendo Desenvolvimento Comunitário, o livro do professor Reinaldo Knorek. Reinaldo, foi uma satisfação ter aqui. Com certeza. Gente vai se encontrar muitas vezes, tu virás muitas vezes aqui. E eu só achei estranho essa tua camisa vascaína aí, cara. Tu não é palmeirense? Eu sou palmeirense, mas tenho amigos. Beleza, um abraço.